Boa noite, meus irmãos, trabalhadores do Caminhando para Jesus, demais companheiros que estejam conosco online, participando desta noite de luz e de bênção, para mais uma palestra online, que será a 134ª. Eu passo a palavra para a nossa irmã Regina, para que ela, por favor, faça a prece inicial. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecidos estamos por mais uma noite de estudo. Que esta noite seja de muito aprendizado e que aqueles irmãos que se encontram em sofrimento nas ruas, nos hospitais, nos presídios, que esses irmãos sejam acolhidos pelo amor de Jesus. E que aqueles irmãos que estão na espiritualidade amiga possam ser recebidos com muito amor e que tenham muita fé e coragem para conseguir continuar a caminhada. Passo a palavra ao irmão Luiz para dar o mesmo por iniciado na noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Hoje temos a presença da nossa irmã Avani Duarte, do Núcleo Espírita Jesus no Lar, que vai nos oferecer a palavra do homem no mundo. Avani, a palavra é sua, muita luz. Boa noite a todos, amigos e irmãos. Trago um abraço fraterno de todos os amigos que fazem o Núcleo Espírita Jesus no Lar. Que a paz do Mestre Jesus possa abençoar todos nós, hoje e sempre. Esse tema, O Homem do Mundo, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Eu lembro que é o capítulo Sede Perfeitos. Eu lembro de muitas vezes estudar o homem integral, né? O homem Sede Perfeitos. Mas o homem no mundo eu só vim ver muito tempo depois, né? E a importância desse capítulo do Evangelho é para que a gente possa compreender que precisamos viver em sociedade, precisamos viver junto aos outros, a todos os momentos para evoluir, para aprender o certo, o errado, e para que a gente possa cada vez mais evoluir, né? Ele começa o capítulo dizendo assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso, germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Os espíritos amigos falam que a gente precisa cultivar os bons pensamentos e chamar pela espiritualidade superior, né? Não permitir que os pensamentos negativos, os pensamentos mundanos e fúteis se alojem na nossa cabeça, no nosso coração, para que a gente não divague demais e se alinhe de forma que os espíritos inferiores possam nos acompanhar. Então, se a gente mantém o orar e vigiar é sempre muito importante em nossas vidas, né? No momento em que certos pensamentos negativos, de raiva, de ódio, de rancor, de doença, de tristeza, de desânimo, ou a necessidade de determinadas viciações, a que estamos expostos todos os dias, forem muito fortes dentro de nós, que a gente lembre de chamar ajuda, né? Nosso anjo da guarda, que ele venha em nosso socorro, nos trazer boas inspirações, que a gente peça a Jesus que limpe a nossa mente e o nosso coração dos desejos extremamente mundanos. Claro que a gente precisa viver entre as outras pessoas, fazer coisas, mas na frente ele diz assim, fazer as coisas até estar sujeito até às frivolidades do dia a dia, para conviver em sociedade, para conviver com as outras pessoas. Mas que em cada canto que a gente tiver, a gente tenha bom ânimo, a
gente tenha bons pensamentos, a gente tenha a certeza de fazer sempre o melhor que a gente pode fazer. Se a gente está no trabalho, seja lá quais forem as nossas profissões, médico, dentista, dona de casa, varredor de rua, enfermeira, caixa de supermercado, balconista, seja lá quais forem as nossas profissões, que a gente faça com amor e com alegria, né? E que sempre estaremos rodeados de pessoas e que a gente possa servir de exemplo para essas pessoas, né? De um cristão, de honestidade, de dignidade, de ética, de gentileza, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, infelizmente, né? As pessoas estão muito apressadas, muito atribuladas, e muitas vezes a gente dá um bom dia e, na verdade, não é que as pessoas são rudes, é que elas não ouviram, porque estão tão concentradas nos seus problemas e nas suas dificuldades, né? Então, que a gente tenha sempre um bom dia, uma palavra de bom ânimo, de fé e de esperança para trazer aos que sofrem, aos que Deus coloca no nosso caminho, para que a gente possa praticar essa caridade e essa justiça. Né? Então, Deus vai encontrando caminhos para todos os seus trabalhadores, né? Não importa se são espíritas, católicos, evangélicos, budistas, seja lá quais forem as suas atividades religiosas, mas todos podem ser trabalhadores de Jesus. Né? Então, ele vai colocando no nosso caminho a oportunidade da prática da caridade, né? Em alguns momentos, a caridade material, em que a gente precisa realmente matar a fome de muitos, principalmente nesse período de pandemia, em que muitos ficaram desempregados, né? Então, matar a fome de alimento material, mas também de alimento espiritual, ter sempre uma palavra de fé, de esperança, de bondade, de gentileza, para que a gente possa distribuir para as outras pessoas, né? Assim como no momento em que a gente está ruim, está sofrendo, está doente, está desanimado, Deus vai colocar outras pessoas ao nosso redor, né? Além do nosso anjo da guarda, para nos dar bons conselhos. Então, de repente, é aquela irmã que liga, é aquele amigo que você encontra e antigamente abraçava, hoje a gente não pode abraçar mais, né? Mas aquele amigo chegou com palavras tão graciosas, tão alegres, que saudade de você, que bom te ver, nunca mais eu conversei com ninguém, vamos conversar. Né? E você dá palavras de bom ânimo para que as pessoas se reergam, né? Porque a todo momento nós estamos doando e recebendo. Né? A imagem na frente, ele diz assim, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de características opostas. Não choquei nenhum daqueles com quem estiverdes, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que faltaram para entrar de posse da sua herança. Não é? A gente ter aquela positividade, ser joviais no sentido de ser alegre, ser leve, não é? Se a gente ficar o tempo inteiro com a cara fechada, com cara de dor e sofrimento, as pessoas vão mais sentir pena da gente do que a tendência é se afastar. E eu já vi muita gente dizer assim, eu não quero saber dos problemas dos outros, porque eu já tenho tanto problema. E a ideia do verdadeiro cristão é exatamente o oposto, não é isso? Quando eu saio da minha dor, quando eu saio do meu sofrimento e busco auxiliar um irmão de caminhada, dando bons conselhos, dando bens materiais ou dando um ombro para chorar. Às vezes a pessoa só precisa chorar, não precisa de bons conselhos, não precisa de nada. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de fé e de esperança. Essa jovialidade venha com a consciência limpa, que no final da noite faça como o Santo Agostinho diz, né? Eu possa deitar a cabeça no meu travesseiro e fechar os olhos e só agradecer a Deus pelo dia e pela oportunidade que eu tive de ajudar as pessoas e a certeza de que eu não feri nenhum irmão de caminhar. Né? Então, a consciência tranquila e limpa é a melhor coisa que pode nos acontecer. Aí ele continua, não consiste a virtude em assumir severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que a vossa condição humana vos permite, basta reportei todos os atos da vida ao Criador, que vos deu. Basta que
Quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador, e lhe peçais no arroubo da alma, ou a sua proteção para que obtenhas bom êxito, ou a sua bênção para se a ela concluíste. Em tudo o que fizerdes, resmontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, quando a gente acordar de manhã, a gente fazer uma prece, não é? Senhor, me abençoa no dia de hoje, abençoa minha família. Isso já é uma prece. É o abrir a sintonia, é conversar com o superior, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Maria Santíssima, com Deus nosso Pai, com a espiritualidade amiga do centro em que nós fazemos parte, né? Pedir proteção por esse dia e de repente chega no trabalho, o ambiente do trabalho está pesado, está difícil, você pega o seu evangelho lá na hora do almoço, lê em voz alta, né? Quem quiser ouvir, escuta, quem não quiser, não escuta, você fala mais baixinho, respeitando, claro, a individualidade de cada um, mas que a gente não fique com a cara fechada, desanimada, e sempre que a gente vê um amigo nosso em sofrimento, a gente poder estender a mão, né? Sermos leves, sermos alegres, termos a consciência tranquila, ao invés de a gente se trancar, não é? A gente sair de nós para ajudar os nossos irmãos de caminhada. Né? Aí ele continua mais na frente dizendo assim: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Aí a gente fica pensando o que é a caridade absoluta, né? Aí eu me lembro de uma questão, eu acho que eu não tenho certeza do número, eu não vou dizer, do Livro dos Espíritos. Para ser agradável a Deus, basta não fazer o mal? E os espíritos amigos respondem: não. É necessário que se faça o bem no limite das tuas forças. Isso é a caridade absoluta. Né? O nosso limite, o máximo que nós podemos praticar o bem. É claro que nós vamos ter uma vida corriqueira normal, como todo mundo, trabalhar, estudar, cuidar da família, cuidar dos amigos, fazer todas as coisas que necessitamos. Mas sempre que aparecer a oportunidade, que estejamos de bom ânimo, de alegria, com amor no coração para ajudar os nossos irmãos de caminhada. Né? E não abrir mão nunca disso. Sabendo que no início do dia a gente lembrar de agradecer a Deus, de pedir proteção, e no fim do dia, antes de dormir, fazer aquela prece sentida, novamente agradecer pelo dia que teve, agradecer por ter se esforçado para sermos cada vez pessoas melhores, agradecer a Deus por estarmos com saúde nos dias de hoje. Saúde é a mais importante das riquezas que todos nós queremos ter, né? Desejar saúde também aos nossos amados, queridos, parentes, vizinhos, amigos, e ter compaixão pela dor daqueles que sofrem. Né? Pedir sempre a Jesus que ilumine, dê força e coragem aos doentes e aos parentes, né? Que ilumine o caminho de todos, que se fortaleçam e que a gente tenha a coragem todos os dias de dizer a Deus que seja feita a tua vontade acima da nossa. Né? Porque nós temos que reconhecer os desígnios de Deus, são importantes para todos nós, e Ele sabe o que é melhor para nós. Deus é o nosso Pai que nos conhece desde a nossa criação, e aí já passamos por diversas outras reencarnações e estamos aqui nessa encarnação. E a gente nem lembra, né, graças a Deus, com a oportunidade do esquecimento do passado, a gente não lembra quem fomos em encarnações anteriores, né? Mas a gente agradecer a Deus e confiando nele, sabendo que Deus é tudo amor, tudo alegria, tudo conhecimento, tudo luz, né? E que ele ama cada um dos seus filhos, independente de como são, né? Bons ou maus, levianos, infelizes, felizes, seja lá como formos, cada um de nós. Deus é o nosso Pai e ama todos iguais. Claro que aqueles que estão se esforçando para se aproximar dele, faz dele um Pai muito feliz. Aqueles que estão distanciados dele, o deixam ainda muito triste. Mas Deus, ele nos ama tanto que nos dá a oportunidade, até mesmo de errar, até mesmo de fazer as coisas que a gente acredita ser mais fáceis, e nem sempre as mais benéficas para a gente. Né? Aí ele continua o texto dizendo assim: os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Nenhuma caridade teria
a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato dos seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-las. Aquele, pois, que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Né? Então, se eu me isolo na minha casa, eu não me importo com ninguém, não faço nada por ninguém, não convivo com outras pessoas, eu perco a oportunidade de aprender. Né? A gente aprende com os nossos irmãos de caminhada. As coisas boas, através do estudo, do trabalho, a gente evolui, a gente aprende as coisas benéficas para nós, mas aprende as coisas ruins também. E que também são importantes, porque as coisas ruins fazem a gente ver os nossos irmãos de caminhada e sentir compaixão por eles. Né? Meu Deus, não permita mais que aquele irmão fira a qualquer outra pessoa na sua caminhada. Né? Então, aí a gente já está praticando a caridade. Meu Deus, ajuda aquela pessoa a se tornar um homem de bem. Né? Então, a gente está aí praticando a caridade. A gente está vendo como as pessoas raivosas, vingativas, são horríveis. Né? A gente faz eu, às vezes, brinco da gente fazer um teste. Né? No dia que alguém te ferir muito, 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 que você estiver com muita raiva daquela pessoa, não responda. Saia de junto. Agora, você vai lá no espelho e imagina todas as coisas horríveis que você queria dizer para aquela pessoa. Veja como a sua feição se transforma, como você fica horrível, irreconhecível. Né? Então, é caridade não responder ao mal. Né? É caridade para com os nossos irmãos de caminhada e para conosco mesmo, porque aí a gente conta de 10 até 100, até 1000, e a gente não se iguala ao outro. Se o que o outro faz é tão feio assim, por que eu perderia o meu tempo fazendo igual? Eu me tornaria ruim também. Então, a gente pensar uma vez, 10 vezes, 20 vezes, quantas forem necessárias, antes de responder e antes de acessar ao mal. Né? Então, quanto mais a gente permitir que o nosso pensamento aconteça em palavras e em sentimentos negativos, mais a gente vai sofrer, mais a gente vai causar sofrimento aqui nós humanos, mais a gente vai estacionar, porque o espírito ele não deixa de evoluir nunca, mas ele estaciona. Então, se eu perco o meu tempo com pensamento de vingança, de raiva, de ódio, de todas as coisas ruins que podem acontecer no mundo, eu perco o meu tempo adoecendo a mim mesmo. Então, é claro que nós não somos nenhum santinhos ainda. Então, a todo momento, a gente vai pensar coisas ruins, a gente pode passar por dores muito graves, a gente passar por dificuldades, mas a gente se lembrar sempre de chamar pela ajuda. E quando a gente começa a prestar atenção, a ajuda chega. Né? Então, meu anjo da guarda, me ajuda e me acalmar. Aí toma aquela santa água da paz que a mãe de Chico ensinou para ele, né? E a gente vai se acalmando realmente. Então, enquanto tiver na boca aquele golinho de água, com vontade de responder a alguém, você fica com ele na boca, não engole. Se engolir, bebe novamente. Então, que a água da paz fique na nossa boca e a gente não responda, para que a gente não baixe a nossa sintonia. A necessidade de termos, convivermos no mundo onde existe de tudo, né? De certo, de errado, de bom, de ruim, né? Mas que a gente saiba manter a nossa sintonia com a espiritualidade superior. É claro que ninguém vai ficar o tempo inteiro só rezando. E aí, quando ele fala nisso aqui, viver em isolamento, eu me lembro muito de Madre Teresa de Calcutá. Foi numa viagem de trem, saindo do... Ela era professora de estudantes de filhos ricos, de moças ricas, dentro de um convento, e em alguma viagem de trem foi que ela viu a absoluta miséria dos seres humanos, e aquilo tocou muito profundamente, e os espíritos amigos dizem que ela falava diretamente com o Mestre Jesus, e foi Jesus que convidou à prática da caridade. Então, ela já não queria mais viver lá naquele convento isolado, onde todas as freiras viviam junto só com uma minoria mínima de pessoas e de pessoas abastadas. Ela queria ir às ruas, cuidar dos doentes, cuidar dos necessitados. Até na época, ela quase foi expulsa da igreja. Primeiro, porque ela demorou muito para conseguir permissão para sair do convento, para ir para as ruas. Segundo, porque ela levou muitas alunas suas
que eram tão caridosas quanto elas, para ir cuidar desses doentes. Então, ela abraçava os leprosos e ela não adoecia, porque ela tinha todo amor, todo carinho, toda a proteção de Jesus e da espiritualidade superior, para compreender que, dando amor, você jamais se contamina. Então, ela foi para as ruas, então, para conseguir essa permissão, sem ser expulsa da irmandade a que ela pertencia, ela falou com seu padre confessor que mandou uma carta ao Papa pedindo autorização para que ela fosse às ruas. Então, ela montou casas para cuidar dos leprosos, dos famintos, dos doentes, dos necessitados, dos miseráveis. E ela saía às ruas recolhendo esses doentes. Então, para ela não bastava só ficar em prece dentro do convento. Ela queria pôr o amor em ação, ela queria pôr a caridade e a justiça em ação. Né? Então, sempre que se fala assim, é necessário viver isolamento, e aqueles irmãos que vivem em isolamento, freiras, padres, ou então aqueles irmãos lá do Oriente, né? Do Oriente, com religiões orientais, em que ficam anos e anos em castelos também, se guardando e sem falar, né? Fazendo voto do silêncio. Claro que eles estão, de alguma forma, orando a espiritualidade, amiga, mas eles estão deixando de obrar. Né? Por isso que o Espiritismo diz para a gente, não há necessidade de isolamento. O Espiritismo vê mais isso como uma prática do egoísta. Não, eu vou ficar aqui isolado, vou ficar só rezando, e eu não vou me expor às tentações do mundo. Né? As tentações, a gente aí vai passar por uma leva muito grande de coisas. Né? A tentação da avareza, a tentação do orgulho, da vaidade, da maledicência, né? Da gula, da mentira, de todas as outras tentações que a gente vive todos os dias, né? Da sexolatria, então, da bebida, dos vícios de álcool, droga e tudo mais. Então, não é porque eu não me exponho a esses vícios que eu não posso ser contaminado. Né? Muitas são as pessoas que adoecem de depressão, e a depressão causa uma dor tão profunda, tão doída, que as pessoas não sabendo o que fazer, muitos recorrem, né? ao uso do álcool, né? Os alcoólicos, outros usam drogas, começam com drogas mais permissivas com o álcool, e depois vão avançando até drogas mais pesadas, né? E por causa de uma doença. Né? O alcoolismo é doença, o vício da droga é doença, e demais outros vícios, a sexolatria também é uma doença. Então, na verdade, essas pessoas precisariam de amor e de caridade. Né? Então, que sejam levadas a psicólogos, a psiquiatras, muitas vezes precisam tomar remédio, mas precisam também de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado, de muita caridade, para que elas possam se recuperar. Então, essas pessoas, sim, se forem expostas uma única vez ao álcool, vai cair no alcoolismo, porque já tem no organismo, no perispírito marcado, aquela ferida de que ele já abusou do álcool em outras encarnações, ou da droga, ou de outras coisas. Então, tudo que nós fizermos de negativo, de ruim, que faz mal para nós mesmos, né? Isso fica marcado no nosso perispírito e levamos conosco para a nova vida, para a vida do plano espiritual. E lá, a gente, quando recobra a consciência, a gente descobre que errou gravemente, e que precisa vir novamente ser exposto a essas viciações, provar que a gente realmente se arrependeu e que a gente não vai mais cair nela. Então, muitas vezes, essas doenças são provindas de reencarnações anteriores, para a necessidade realmente de aperfeiçoamento, de melhora de cada um. Então, não nos cabe julgar, né? Não nos cabe apontar o dedo. Não, fulano errou, fulano é isso, fulano é alcoólatra, fulano é ladrão, fulano é viciado em droga, fulano é ruim, aquilo e aquilo outro. Muitas vezes são irmãos doentes. Né? Não é que são ruins,
são doentes. E a gente vê nos dias de hoje muitas famílias destruídas pelo uso do álcool e das drogas, né? Então, precisam de muita compaixão, precisam de ajuda médica, né? Precisam de muito cuidado, muito amor, muito carinho, muita prática da caridade, para que possam se recuperar. Então, do mesmo jeito que Madre Teresa de Calcutá, lendo também as diversas histórias, as diversas reencarnações de Joana de Ângeles, não é? Em uma das suas encarnações como freira também, irmã Solo, eu acho que foi na Bahia, eu não lembro exatamente o nome dela agora. Ela também veio com essa mesma missão, essa mesma função, né? Ela estava presa no convento, proibida de sair, né? Elas só saíram para pedir comida, alguma coisa assim, pedir auxílios, e tinham que voltar e ficaram presas. Mas ao sair, ela viu muita miséria, muita fome, muita doença, muita criança abandonada, muita viúva abandonada, doente, não é? Muita gente em sofrimento, e ela não se conformava com aquilo. Então, ela começou a tentar ajudar aquelas pessoas, e ela encontrou muita oposição da Madre Superiora, do padre que era o confessor delas, e ela devagarzinho, com a ajuda de Jesus, porque ela também falava com Jesus, um espírito de grande porte, né, muito iluminado. Então, ela começou não só a curar os doentes, né, ela ensinou eles a plantar alimentos para colher, para se alimentarem melhor. E assim ela ajudou muita gente. Se ela tivesse ficado presa dentro do convento, ela teria perdido essa oportunidade aqui, né? E eu queria frisar exatamente isso, que a gente não perca as oportunidades que Jesus coloca no nosso caminho para a ajuda dos nossos irmãos de caminhada, né? Aí alguém pode dizer, mas eu já vivo tão apertado financeiramente e não posso ajudar. Mas eu posso ajudar com um ombro amigo, eu posso ajudar com uma palavra de fé e de esperança, eu posso ajudar costurando uma roupinha para alguém, consertando uma roupinha furadinha para doar para uma criança desamparada. Eu posso ir lá cozinhar sopa. Olha, eu não tenho alimento para doar, mas eu ajudo a cozinhar sopa para alimentar os necessitados, né? Então, existem muitas formas da prática da caridade. E a caridade, como dita pelos irmãos, os inimigos superiores, está lá no livro dos Espíritos. Como é dita a verdadeira caridade. A caridade consiste também no perdão das ofensas, né? E às vezes a gente diz, não tem nada a ver com caridade, tem sim. Perdão das ofensas é uma caridade importantíssima, porque você perdoando o seu irmão que lhe fez algum tipo de mal, você se liberta dele, né? Veja que importante. Você pede perdão ao seu irmão que errou e ele não lhe perdoa. Mas você pediu perdão e foi sincero, você pediu perdão a Deus. Então, Deus lhe desliga daquele irmão, quer dizer, você se liberta dele. E se você se perdoar também, porque também é uma coisa bem difícil quando a gente erra, e espírita às vezes fica remoendo, né? Mas eu errei, não é? E você se perdoar, também você se liberta novamente e você pode seguir em frente. Aquele seu irmão, quando tiver a oportunidade de ver a sua transformação, a sua mudança de conduta, ele vai lhe perdoar novamente, né? E aí é assim que a gente se livra de muitas obsessões, né? Aquele irmãozinho que nos conhece de outra encarnação nos localiza aqui no meio, né? Aí diz, a Vani está querendo ser espírita agora, né? Mas eu sei quem ela foi nas outras encarnações. E eu vou pegar no ponto mais fraco dela, seja lá qual for, e vai insistir. Digamos que a Vani gosta muito de fumar. Então, ela vai se acoplar em mim, vai me fazer fumar até adoecer. Mas se eu disser, não, o espiritismo nada proíbe, mas ele exige de mim uma conduta, né? Algumas pessoas param essa frase no meio do caminho. Não, o espiritismo não me proíbe de nada, mas exige de cada um de nós, espíritas, uma conduta. Então, agora eu resolvi, né? E vou me esforçar para ser espírita, e eu quero ser trabalhadora de Jesus, eu quero dar passe. O trabalho do passe, uma transmissão magnética, uma coisa lindíssima, maravilhosa o trabalho do passe. Então, para ser passista, uma das condições é que eu comece a abrir mão do vício,
né? Se eu tenho o vício do álcool, eu vou abrir mão do vício do álcool. Se eu tenho o vício do cigarro, eu vou abrir mão do vício do cigarro. Se eu tenho o vício nas drogas, eu vou abrir mão. Se eu tenho o vício do sexo, eu vou abrir mão. Mentira, maledicência, orgulho, vaidade. Kardec diz a gente, o verdadeiro espírita é aquele que esforça para se tornar uma pessoa melhor, né? Então, a gente tem que se esforçar para ser melhor, né? Então, para conseguir realmente estarmos em paz e em equilíbrio, e para que possamos trabalhar com amor e com alegria, é imprescindível que a gente abra mão das nossas viciações. Então, eu vou diminuindo o cigarro, vou ao médico, porque assim como todos os vícios, a gente precisa de ajuda médica, vou a um psicólogo, um psiquiatra, se for necessário, e vou me livrar desse vício. Aí aquele meu irmãozinho que estava me perseguindo, de ver que eu estou me esforçando para mudar, que eu frequento Jesus no lar, que eu faço as minhas preces, que eu pratico a caridade, que eu me importo com os outros, aí ele vai se cansar de me perseguir. Mas aí, mais do que isso, a gente pode fazer, trazer aquele irmão em sofrimento que nos acompanha para ser tratado dentro da nossa casa. Jesus no lar, ou caminhando para Jesus, ou tantas outras casas de Jesus. Então, convidar ele, meu irmão, se eu lhe fiz algum mal em outra encarnação, me perdoe, porque eu errei. Eu posso não lembrar agora, mas você lembra. Mas vamos para Jesus no lar comigo, vamos para o caminhando para Jesus, para que a gente possa trabalhar junto e se transformar em pessoas melhores, né? A indulgência também é uma forma da prática da caridade, né? É eu ver o meu irmão de caminhada em erro e não lhe apontar o dedo. Até porque, apontando o dedo para ele, eu estou apontando vários outros para mim. Do mesmo jeito que ele tem erros, que ele pratica erros, que ele tem defeitos, eu também tenho erros. E quem sou eu para julgar os defeitos dos outros? Isso é entre ele e Deus, não é isso? Então, eu não tenho o direito de julgar ninguém. Ele que preste contas à espiritualidade superior, ao seu anjo da guarda, Jesus. Então, eu não querer ver o mal, eu não divulgar o mal, não é dizer, olha, fulano é isso, e sair falando mal, caindo na maledicência com relação àquilo. Não? E se o que ele faz muito mal a mim ou a outras pessoas, chama ele num canto e conversa com ele. É isso que o Espiritismo fala sobre a indulgência, né? E também a terceira coisa é tratar a todos igualmente, irmanamente. Não é porque fulano é médico e fulano é professor que vão ser meus melhores amigos. Fulano não trabalha, ou fulano é dona de casa, ou fulano é vendedor, eu vou tratar pior do que melhor. Não. Indulgência é tratar a todos igualmente. Eu perdi a palavra agora. Tratar a todos irmanamente, igualmente, não tratar ninguém diferente, até porque no Evangelho somos a todo tempo lembrados pela espiritualidade amiga que somos todos irmãos de caminhada, né? Somos todos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e temos que nos amar irmãmente, igualmente, sem privilégios a um ou ao outro, né? Então, isso também é a prática da caridade, né? E quando ele fala aqui em justiça, a parte final a lei de sociedade está no livro 3º, capítulo 7º, e a lei de justiça, amor e caridade é a última, se não me engano, no livro dos Espíritos. Quem tiver interesse em estudar as leis de Deus, né, as leis naturais, é muito importante. Ele fala aqui, na questão 766, a vida social está na natureza, né? Está na natureza a gente precisar conviver com outras pessoas. Aí ele diz, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias para a vida de relação. Isso. Então, é necessário para a gente aprender, para a gente evoluir, né? Aí, mais na frente, pergunta, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois distintos homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-os mutuamente. Então, a gente pensa assim, quem já ouviu alguém dizer assim, eu não preciso de ninguém? Mentira.
né? Mesmo que a pessoa seja autossuficiente, mesmo que a pessoa trabalhe, mesmo que a pessoa seja rica, ela sempre precisa de alguém. Ela precisa que o padeiro faça o pão para que ela possa comprar. Ela precisa que alguém seja médico para quando ela adoecer ir lá. Ela precisa de alguém que fez o remédio que ela vai tomar, né? Ela precisa da família que está ao redor, mesmo que pense que não necessita, ela sempre precisa. Então, ninguém aqui nesse mundo precisa viver isolado, né? Todos nós somos codependentes, mesmo que a gente pense que não. Aquele meu irmão que está do outro lado do mundo, no país africano, no país asiático, é meu irmão do caminho. Então, se eu faço preces por todos aqueles que se encontram com a doença da Covid, que a nossa prece se espalhe pelo mundo inteiro, e não só para aqueles que eu amo. Não é? Então, seria muito mais fácil, né, mais simples, se a gente só se preocupasse com o que nos cerca. Mas aí nós não aprenderíamos nada, não nos desenvolveríamos, não iríamos evoluir. Né? Aí a questão 768. Procurando a sociedade não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. O homem tem que progredir. Veja como as respostas são simples e fáceis de compreender. Né? Isolado não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Não é? E isso tem uma verdade muito grande. Aquelas pessoas que são mais tímidas, mais reclusas, geralmente são mais difíceis de conviver com outras pessoas. Não é? Aquele homem que resolve viver na floresta sozinho, não é? Então ele perde a oportunidade de aprender com os outros. Aprendeu o certo e aprendeu o errado também, né? E desenvolver meios de evoluir, desenvolver formas de trabalhar, desenvolver formas de conviver socialmente com as pessoas, né? Tolerando-se muitas vezes, amando-se outras tantas vezes, né? Desenvolvendo a paciência, desenvolvendo o diálogo, desenvolvendo a gentileza, tão importante, né? É muito bom quando você chega em qualquer lugar, desde um shopping, uma padaria, ou numa praça, numa praia, alguém lhe trata gentilmente. É muito bom. Então, por que a gente nem sempre faz isso? A gente esquece de dar bom dia ao porteiro, ao faxineiro, a gente esquece de dar bom dia ao padeiro, a moça do caixa que atende a gente. Bom dia, como vai? É importante que a gente seja gentil com as pessoas, seja simples com as pessoas. Aí tem a explicação de Kardec aqui. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas as outras, se completam, para que lhe assegure o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, não isolados, não insulados. Então, esse trechinho, A Lei da Sociedade, é o capítulo 8, livro terceiro do Livro dos Espíritos. Ele é de muito fácil compreensão. Ninguém pode viver isolado, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver sem conviver com os outros, né? Se a gente pensar direitinho, quanta experiência, quanta nobreza existe nos idosos contando suas histórias, né? Mas também quanta simplicidade, quanta paz, quanta alegria existe no que as crianças nos ensinam. Não é? A gente grande, quando briga, fica de bico e passa não sei quantos dias sem falar com as pessoas que a gente ama, né? Um irmão, um marido, uma esposa, uma mãe, um filho. Eu até brinco com meu filho, digo, mãe e filho não fica de mal, não existe isso. Porque precisa se amar e se respeitar. Então, se tem problema, sempre conversa. Né? Já uma criança, de repente, é o pior inimigo, porque um, sem querer, empurrou o outro e caiu, e 5 minutos depois estão abraçados e se beijando e são os melhores amigos, novamente. Então, a simplicidade e a pureza da graça, quanto tem nos ensina. Né? Para o amor e a alegria que transborda sempre que a gente está junto de qualquer criança. Né? Eu queria trazer também uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Né? Eu acho que todos vocês devem conhecer, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico. Essa é
estima do mundo. Se chamar o Beelzebul a pai da família, quantos mais aos seus domésticos? Isso foi Jesus que falou, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensobram-lhe o olhar. Quase sempre se inquieta pelo reconhecimento público de virtudes que lhes exortam o caráter e guarda o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Né? Então, muitos querem aplausos do mundo, né? Muitos querem ser elogiados, né? Aí continua dizendo assim, agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é? Então, a gente não pode ser, dentro da casa espírita, serenos, agradáveis e amorosos, e quando sair na rua, num trânsito, sair xingando, brigando com as outras pessoas, e quando chegar em casa, ser rude com os nossos familiares. Né? Não é a aparência exterior que Deus vê, né? Não é a aparência exterior que faz a todos acharem que somos santos e dentro de casa sermos déspotas, ou junto dos amigos sermos mal-humorados, ou junto dos inimigos sermos raivosos. Né? Essa pacificação tem que ser individual de cada um e tem que ser uma pacificação sincera. Né? Agem esquecidos do que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras e políticas asvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos de homenagens pessoais e dos necrologios brilhantes. Os filhos de Deus sobressaem raramente de modo geral. Enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja. A feição do que ocorre como o próprio Pai. Né? Quantos trabalhadores de Jesus que existem, que praticam a caridade sem sair contando a todo mundo, né? E quantos são aqueles que dizem, eu sou muito caridoso, eu dei uma cesta básica ontem, eu dei uma roupa velha hoje, amanhã eu vou dar um copo d'água. Então, se você busca elogios, se você busca agradecimentos, se você busca dar o pão com humilhação, né? Então, tem muita gente hoje, a moda na internet, na hora que você está dando a cesta básica, você tira foto com aquela pessoa. Então, você está demonstrando ao mundo que você é uma pessoa muito caridosa. Mas será que, quanto aos méritos perante ao Pai, a Deus nosso Pai, nós estamos crescendo? Né? E os espíritos amigos dizem, se queres os prazeres e os aplausos do mundo, já fosses aplaudido. Então, entre essa pessoa e Deus não existe nada, nenhuma conta a acertar, porque ela não fez por amor, ela não fez humildemente, com simplicidade. Né? Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. Né? Então, trabalhar para Jesus não é fácil, não é? Vamos ter inimigos, vamos ter críticos, vamos ter pessoas que discordam da nossa conduta, não é? Mas a gente vai fazer com amor, com alegria, com perseverança, porque é o que nos dá paz e alegria. Né? Sobre deitar a cabeça no travesseiro e dizer, Jesus, hoje eu fiz o meu melhor, obrigado pela oportunidade. Né? Então, sempre que aparecer a oportunidade, que a gente não abra a mão dessa oportunidade. O discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos nos anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É lógico, disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então, quem está preocupado em mostrar às pessoas do mundo que é bonzinho e que pratica a caridade, que faz tudo muito bem,
vai ter os aplausos do mundo, mas depois pode ter também as pedras do mundo, né? Quando verem que aquilo ali é só por um interesse individual, né? E ele ali fala de políticos e a gente nem vai comentar sobre isso, né? Porque seria uma semana de falação desnecessária, porque não é o que nós precisamos hoje. Então, cada um faça a sua parte e quando fizer, faça com amor e com alegria. E a gente vê o coração da gente com muita paz, com muita emoção, quando a gente tem a certeza de que ajudou algum irmão de caminhada. E o texto aqui continua. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, será preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não, ainda uma vez o dizemos, ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais a vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, eles abençoam. Né? Então, viver em sociedade, mas a gente tomar o cuidado com a nossa conduta, né? Cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com a forma até como praticamos a caridade. Né? Se você vai doar uma cesta básica, você estende a mão também. Aquele amigo, olha ele no olho e diz, vai com Deus. Não é simplesmente doar assim, nem olhar para a cara da pessoa e fazer com que a pessoa se sinta mendigando. Né? Então, dizer, vá com Deus, Jesus lhe proteja, tenha fé que as coisas vão melhorar, e a gente ajudar sempre dentro das nossas necessidades. Né? Muita gente diz assim, eu não dou esmola porque vai viciar. Quando o meu coração me pede para matar a fome de alguém hoje, eu faço. O restante é entre ele e Deus. Se ele vai ficar viciado, se ele vai viver na mendigância, se ele pega aquilo que eu dei para usar para drogas, porque existem todas as possibilidades possíveis. O meu coração não maldou que ele faria isso. Se ele fizer isso, é entre ele e Deus. Então, eu hoje tenho vontade de matar a fome de alguém, eu vou e mato aquela fome. Se eu posso dar um trocado, eu dou um trocado. E respeito quem não quer, quem não pode. Então, hoje em dia existem diversas instituições de caridades, né, que a gente pode descobrir através da internet, formas de ajudar. Muitos centros espíritas, muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas católicas. Muita gente anônimo trabalhando, doando sopa, doando pão, doando cesta básica, doando material de limpeza, que é muito necessário hoje em dia. Então, que a gente encontre o caminho, em grupo ou individual, para ajudar as pessoas que necessitam, mas fazer com amor e com alegria também. Né? Que a gente faça também do nosso trabalho um local de paz e de harmonia, e que a gente possa também, principalmente, fazer do nosso lar, né, esse local de amor e de harmonia. Eu sempre brinquei com meu filho desde criança, que o melhor lugar do mundo, onde é? O nosso lar, né? A nossa casa. Claro que a gente morre de saudade de Jesus no lar também, e de caminhando para Jesus. Mas a casa da gente tem que ser um lugar santificado, em que a gente faz o evangelho no lar, em que a gente trata as pessoas com respeito e com amor, em que a gente pede a ajuda de Jesus, que abençoe a cada um de nós, né? E que a gente tenha uma conduta limpa, simples, sensível. Né? E, então, eu sempre gostei que a minha casa fosse o local de receber a família. Né? Eu sempre vivi minha casa muito cheia de receber, de fazer almoço, tudo é motivo para fazer um almoço, tudo é motivo para comemorar um aniversário, um jantar, um lanchinho, alguma coisa para reunir a família e ser um local de harmonia e de alegria. Né? Então, que a gente possa fazer o ambiente que a gente vive cada dia mais harmonioso, né, mais amoroso, e que a gente possa emanar esse amor, né? Os espíritos amigos têm pedido, através de mensagens, que a gente encontre momentos de meditação, que a gente encontre momentos de prece e que a gente possa doar boas energias ao universo, né? Aos espíritos amigos, para que eles possam cuidar dos nossos irmãos em necessidade, no caso da Covid e tantas outras doenças aí que existem, e que a gente possa contribuir na harmonia do universo.
não é? Então, sempre que a gente acreditar nessa frase, Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele nos abençoa. Deus realmente vai abençoar cada um de nós, não é? Pedir muito pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, tanto os que estão adoecidos como os que estão trabalhando com amor, ajudando aqueles necessitados, né? E tantos outros irmãos, o pessoal médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza, o maqueiro, o motorista da ambulância, assim como o motorista dos ônibus, as pessoas que trabalham em farmácias, supermercados e tantos outros trabalhos essenciais policiais, orar por todas essas pessoas que estão se expondo quando muitos não podem se expor, né? Quando muitos precisam ficar reclusos, principalmente os idosos, para que essas pessoas tenham força e coragem para cumprir com o seu trabalho santamente, né? E com as bênçãos dos céus, com as bênçãos de Deus, sabendo que tudo que a gente faz com amor e com alegria fica bem feito, né? E a gente sente, quando deita a cabeça no travesseiro, a gente sente a paz no nosso coração e a alegria por ter servido para Jesus, né? E a gente agradeceu em momentos como hoje, que estamos reunidos para falar do Evangelho, para falar de Jesus, e quando termina uma reunião como essa, assim como as reuniões de estudos, né, lá em Jesus no Lar, a gente está fazendo também online, de estudo. Quando terminam essas reuniões, a gente fica com a paz, uma alegria no coração, uma harmonia bem bacana, e a gente se utiliza de toda essa harmonia para fazer prece pelos nossos irmãos necessitados, nossos irmãos famintos, né, nossos irmãos de caminhada, que estão com mais dificuldades do que cada um de nós. Claro que a gente tem os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas nesse momento de pandemia, onde que todos se igualaram, né? Uma doença que pega a todos, rico, pobre, doente, saudável, né? A gente vê idosos de mais de 100 anos saindo da Covid e a gente vê jovens de 20 e poucos anos que saem pela outra porta, né? Saem para o cemitério. Então, ela igualou muito a todos, essa doença. Ninguém é mais importante do que ninguém. E é um momento muito importante para a gente pensar os porquês, os praquês, né? E ler a literatura espírita que explica para a gente todo esse momento em que o planeta está se transformando, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração, e a necessidade urgente da gente buscar se transformar para melhor, para que possamos ser merecedores, não é, de viver aqui ainda na Terra como nossos bisnetos, netos, sei lá, reencarnar no planeta de regeneração. Planeta esse onde o mal não predomina. Veja que lugar maravilhoso, onde não haverá expiações e as provações serão mais fáceis. Os espíritos amigos dizem que depois da tempestade vem a bonança. Então, o planeta de regeneração vai ser um planeta de paz, um planeta de bonança, de esperança, onde todos vão conseguir até, eu acredito que, evoluir mais rápido, porque vão ter uma compreensão do amor de Deus e dos ensinamentos de Jesus bem mais completos do que o que a gente tem hoje, né? Então, para sermos merecedores desse novo planeta de regeneração, precisamos trabalhar no bem, no amor, na caridade, com muita alegria, sabendo que tem que ser hoje e agora, né? Arregaçar as mangas, a gente não pode mais dizer deixa para depois, na próxima encarnação melhoro, outro dia eu faço. Não, sempre que as oportunidades forem aparecendo na vida da gente, a gente se agarrar a elas e que a gente faça o melhor possível. Eu acredito que chegamos na nossa hora, né? Eu passo a palavra de volta para seu Luiz, seu Fernando, eu esqueci quem é. Pois não. Muito bem, Avani. Nós estamos muito felizes pela sua explanação, Muito obrigada. pelas verdades que você nos traz. E todo ser humano é social. E o difícil não é viver, é conviver. É verdade. E só podemos fazer a caridade, ter fraternidade se houver convivência. O homem, no isolamento, ele está isolado, ele não progride e nada faz de bom,
e realmente ele só fica, como você bem disse, estagnado. Não é? Então, essa convivência é que é o mais difícil, e nela inserida a tolerância. Com certeza. E é um dos fatores de maior importância para que haja a fraternidade. Né? Conviver com as diferenças não é fácil. Não, Mas estamos no aprendizado, né? Na caminhada, todos. E você bem disse, a hora é esta. Para não dizer que já passou da hora, né? Aproveitemos a consciência que hoje já temos, graças à doutrina espírita, que nos esclarece com muita certeza essas ocorrências, tudo isso, esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, poderia ser pior, né? E estamos ainda de parabéns. E é neste momento onde tantos sofrem, nós aqui mentalizando, elevando o pensamento para que eles melhorem. É um privilégio não estarmos no hospital, estarmos aqui. Né? Isso tudo a gente tem que levar em consideração, tá certo? Mas muito agradecido pela sua presença, pelas suas palavras, e eu lhe pediria que fizesse a prece de encerramento. Senhor. Amigo e mestre Jesus, só nos resta nesse momento agradecer a Ti a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e em nome da doutrina espírita que tanto nos esclarece e tanto nos emociona. Ilumina, Senhor, a todos nós aqui presentes, assim como os nossos familiares, amigos e parentes, que possam em nossos lares reinar a paz, o amor e a alegria. E que possamos sempre, Senhor, seguir os Teus ensinamentos em nossas vidas com a certeza de que seremos assistidos por Ti, por Deus nosso Pai, por Maria Santíssima e pelos nossos anjos da guarda, sempre que pedirmos com humildade, seremos atendidos. Assim sendo, e pedimos uma semana de paz, amor, saúde e harmonia em nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. E com esta prece, nós encerramos os trabalhos da noite, da primeira fase. Pedimos aos irmãos que estejam em tratamento que mantenham-se em harmonia, mentalizando, para que sejam beneficiados no segundo horário. Boa noite, muita paz. Boa noite. Muito obrigada. Até logo.